A disciplina que você pratica é o que molda o seu futuro. O que você vive hoje é um reflexo direto do nível de disciplina que você tem em sua vida. Ao entender que nossa disciplina é responsável pela realidade que vivemos e será a chave para nosso futuro, conseguimos redirecionar nossa autodisciplina para transformar nossas vidas. 90% do sucesso em qualquer área é apenas disciplina. Passamos anos na escola, mas raramente aprendemos o suficiente sobre isso. Hoje, vamos explorar 8 lições estoicas que vão te ajudar a construir uma disciplina sólida e a dominar o controle emocional. A luta contra o prazer. Seu corpo é frequentemente irracional e muitas vezes é necessário protegê-lo de si mesmo. Nossa mente e corpo frequentemente caem em armadilhas que nos prejudicam. O corpo quer comer até se sentir satisfeito, mas acaba exagerando, indo além do necessário. Quer beber para se divertir, mas no dia seguinte mal lembra como chegou em casa. Quer descansar antes do trabalho, mas no fim, procrastina por horas. Sua mente é curiosa, mas quando exposta a estímulos excessivos, ela ultrapassa os limites de processamento, resultando em ansiedade e estresse. Ela busca gratificação instantânea, e é aí que você gasta mais do que deveria, comprando coisas que não precisa, acumulando dívidas. A mente e o corpo te fazem acreditar que você pode lidar com as consequências depois, mas muitas vezes elas têm um preço alto. O prazer imediato pode não valer a pena. Quando você acorda de uma ressaca, cheio de arrependimento e vergonha, a satisfação momentânea realmente compensou? Quando procrastinamos, nos sentimos sem autoconfiança, perdemos dinheiro em dívidas e parcelamentos, e nossa mente se torna exausta, sobrecarregada de preocupações. Será que valeu a pena ceder à tentação? Não pense apenas no prazer momentâneo, mas também nas consequências. A autodisciplina não é sobre restringir-se por uma questão moral, mas sim para evitar o sofrimento desnecessário e as consequências negativas que criamos para nós mesmos quando agimos impulsivamente. Escolher o autocontrole é evitar criar um inferno pessoal aqui e agora. É crucial entender que abstinência não é o mesmo que restrição. A abstinência significa evitar algo completamente, enquanto a restrição busca moderação. A verdadeira virtude estoica é saber como lidar com as coisas de forma equilibrada, respeitando nossos limites. Ser disciplinado não é negar a felicidade, mas agir com responsabilidade. A disciplina consiste em saber quando parar, seja para não comer demais, seja para não exagerar nas compras, ou para manter o controle do tempo. Significa entender seus limites e agir com equilíbrio. Não se trata de castigo, mas de evitar consequências negativas para que possamos viver uma vida mais plena e satisfatória. Segundo o estoicismo, a razão deve sempre prevalecer sobre nossos impulsos e reações emocionais. Quando escolhemos controlar nossa mente, optamos por tomar decisões racionais, e isso, por sua vez, molda nossas ações e, eventualmente, nosso destino. Mas antes de continuar, não se esqueça de nos apoiar para que possamos continuar trazendo mais conteúdo como esse. Se inscreva no canal, curta o vídeo e ative as notificações. Isso faz toda a diferença para nós. Agora, vamos seguir com as lições. 2. Organize seu mundo. A verdadeira disciplina começa com o respeito à nossa organização em todos os aspectos da vida. Não se trata apenas de gerenciar o tempo ou controlar nossa energia, mas de estabelecer uma conexão profunda com a ordem. Imagine como seria difícil manter a disciplina quando o seu espaço de trabalho está um caos. A casa desorganizada, com roupas jogadas por todos os cantos e uma pia cheia de louça acumulada, ou quando seus pertences parecem tomar vida própria. A organização, apesar de simples, desempenha um papel crucial em nossa capacidade de manter clareza mental e cultivar a disciplina diária. Na filosofia estoica, é enfatizada a importância de começar com uma ordem meticulosa nas pequenas coisas. Estabelecer uma base sólida por meio da organização das tarefas mais simples nos prepara para enfrentar desafios maiores com mais eficiência. Se você não consegue se organizar para lidar com as tarefas cotidianas,
Como pode esperar lidar com problemas mais complexos que exigem maior autocontrole? A organização vai além de uma simples aparência externa. Ela reflete a disciplina interior. Quando aplicamos os princípios estoicos, incorporamos a disciplina como uma transformação interna genuína, não apenas uma prática visível. A verdadeira mudança do ambiente só é possível quando há uma mudança profunda em nossos valores internos. A base para uma disciplina sólida começa com a organização cuidadosa do espaço em que vivemos e trabalhamos. Ao transformar o caos em ordem, guiados pelos ensinamentos estoicos, damos início a uma jornada onde a clareza mental prevalece. A determinação floresce e a verdadeira disciplina começa a se manifestar, não apenas como uma prática diária, mas como um reflexo da nossa evolução interna. 3. Terapia de exposição. Sêneca, um dos homens mais ricos e influentes do Império Romano, recebeu uma grande herança de seu pai e, além disso, construiu sua própria fortuna. No entanto, apesar de todo o conforto que o dinheiro lhe proporcionava, ele optou por praticar uma espécie de terapia de exposição. Ele treinava a si mesmo, buscando viver no desconforto de maneira intencional, por alguns dias de cada mês. Durante 3 ou 4 dias, ele vestia roupas simples e desgastadas, dormia no chão e se alimentava apenas de pão seco e água, abdicando de toda a comodidade e luxo que a sua riqueza poderia lhe oferecer. Esse treinamento de Sêneca tinha como objetivo garantir que sua experiência de desconforto fosse genuína e profunda, levando-o a uma prática verdadeira de autossuperação. Ele aconselhou Lucílio e outros amigos a também se voluntariar para dificuldades temporárias, a fim de entender o valor da resistência voluntária. Mas por que Sêneca fazia isso? Qual era a intenção por trás dessas ações? O filósofo estoico queria provar a si mesmo que ser capaz de enfrentar adversidades não só era possível, mas que na realidade muitas pessoas já viviam nessa situação em Roma. Ao se submeter a essas dificuldades voluntárias, Sêneca desafiava seus próprios medos perguntando a si mesmo: isso é o que você teme? O medo, que antes era apenas uma ansiedade mental, se transformava em algo real, com o qual ele aprendia a lidar de maneira prática e eficaz. Essa prática de exposição ao desconforto o ajudava a desenvolver uma perspectiva mais ampla da vida, cultivando resiliência, uma habilidade essencial para lidar com a adversidade. E essa disciplina mental, em última análise, poderia até salvar sua vida. Quando confrontado com a instabilidade do imperador Nero, Sêneca foi capaz de oferecer toda a sua riqueza em troca de sua liberdade, chocando Nero, que não conseguia entender como alguém poderia abrir mão de tudo. Sêneca sempre afirmou que possuía dinheiro, mas nunca o permitiu possuir a ele. Ele manteve uma distância emocional e psicológica em relação à riqueza, não depositando seu valor pessoal nem sua felicidade em bens materiais. Ao contrário da filosofia de Sêneca, muitos de nós evitamos o desconforto e escolhemos o caminho mais fácil. Acreditamos que o sucesso é alcançado apenas quando não enfrentamos dificuldades, e por isso passamos a rejeitar os desafios da vida em busca constante de conforto. Vivemos como crianças mimadas, sempre querendo mais e querendo agora. Por que me esforçar no trabalho se alguém sempre vai fazer por mim? Por que me esforçar na dieta se posso justificar minha falta de resultados pela genética ou pela idade? Por que aprender a controlar minhas emoções se posso culpar meu temperamento ou até mesmo meu signo? Por que andar quando posso dirigir? Não percebemos o quanto essa mentalidade nos torna incapazes de lidar com a realidade, nos tornando mestres em reclamar e vítimas de um sistema de frustração constante. Esse comportamento nos enfraquece, tornando-nos vulneráveis à dor e ao fracasso. À medida que nos viciamos em nossos confortos, começamos a temer sua perda. Sêneca conta a história de Apício, um romano que jamais se privou de seus luxos. Apício gastou enormes quantias com refeições requintadas, e quando descobriu que sua fortuna havia diminuído significativamente, sucumbiu ao desespero. Com medo de morrer sem suas extravagantes jantas, ele cometeu suicídio.
Este é um exemplo claro de como a falta de resistência ao desconforto pode nos levar à autodestruição. Podemos escolher, como Sêneca, desafiar a nós mesmos com dificuldades voluntárias, aprimorando nossa disciplina, ou podemos sucumbir ao desespero como Apício. A chave para uma verdadeira autodisciplina começa ao nos expormos de maneira controlada ao desconforto. A vida, inevitavelmente, trará desafios difíceis, e aqueles que já estão preparados para enfrentá-los serão mais resilientes. Pessoas que aceitam as dificuldades e a mudança são mais difíceis de derrotar, e no fim das contas mais felizes. Em tempos de conforto, a moderação é essencial, pois sabemos que esses tempos não duram para sempre. Lembre-se, tempos difíceis forjam homens e mulheres fortes, enquanto tempos fáceis produzem seres fragilizados. 4. Deixe de ser um escravo. Dwight Eisenhower foi um homem que alcançou grandes feitos ao longo de sua vida. Lutou na Segunda Guerra Mundial, derrotou os nazistas, ocupou a Alemanha e construiu uma carreira de grande influência, além de acumular uma fortuna considerável. Mas em 1949, ele enfrentou um novo desafio, o desafio de conquistar a si mesmo. Apesar de todas as suas vitórias e realizações, Eisenhower tinha um vício. Ele fumava de 3 a 4 maços de cigarros por dia, há 38 anos. Ele sabia que era o momento de parar, pois entendeu que, para continuar sua jornada, precisava vencer essa batalha interna. A decisão foi difícil, mas necessária, e Eisenhower sabia que, para se libertar, precisaria parar de fumar de uma vez por todas. Ele tomou uma decisão simples e, ao mesmo tempo, poderosa. A única maneira de parar é parar. Eisenhower não recorreu a promessas vazias ou desculpas, e sua escolha de parar foi uma demonstração clara de sua força de vontade. Ele acreditava que era seu dever cuidar de seu corpo e preservar sua saúde. Enfrentou o vício de frente e o dominou, aumentando seus anos de vida e mantendo seu corpo mais saudável e forte. Esse ato de autodisciplina lhe permitiu continuar sua contribuição ao mundo, liderando a OTAN e, mais tarde, assumindo a presidência dos Estados Unidos em um período desafiador. Hoje, ao refletirmos sobre nossas próprias vidas e hábitos, podemos perceber que muitos de nós também enfrentamos vícios modernos. Estamos rodeados por distrações como redes sociais, aplicativos como TikTok e Instagram, o consumo excessivo de refrigerantes, cafeína, jogos de videogame, fast food e até mesmo o uso de substâncias como a maconha. Independentemente de esses hábitos serem ou não aceitos pela sociedade, o que realmente importa é a reflexão sobre se eles são realmente benéficos para nós. Assim como o vício de fumar prejudicava a saúde de Eisenhower, os nossos próprios hábitos, muitas vezes imperceptíveis, podem estar minando nossa felicidade e bem-estar. Por que continuar permitindo que esses vícios controlem nossas vidas? Por que deixar que nossos hábitos ou emoções governem nossas ações e decisões, sem que a razão tenha vez? Nem nossos hábitos, nem nossos corpos, nem nossas emoções devem ser os chefes de nossa existência. Ao escolhermos ser escravos de nossos hábitos, estamos nos limitando, aceitando uma prisão que podemos romper. Faça um exercício consigo mesmo. Se soubesse agora todos os riscos e consequências dos hábitos que mantém, ainda assim os manteria? Continuaria permitindo que eles ditassem seu estilo de vida, conhecendo agora os impactos negativos que já causaram? O fato de termos feito escolhas erradas no passado não significa que precisamos repeti-las. Nosso passado não precisa ditar nosso futuro. Você tem o poder de escolher, de agir de maneira diferente agora. Não importa o quão bem-sucedido você seja neste momento, em algum ponto de nossas vidas, precisamos parar e colocar nossos hábitos à frente, como se fossem tropas em fila. Somente assim, poderemos distinguir quem está no comando de nossa vida. Somos nós ou nossos hábitos? Talvez você tenha um hábito que o esteja controlando, uma batalha que esteja enfrentando nesse momento. A boa notícia é que nunca é tarde para superá-lo. Inspire-se na história de Eisenhower, que decidiu parar de fumar aos 58 anos. O que realmente conta
Não é o quanto tempo você manteve o hábito, nem os momentos de fraqueza que enfrentou. O que importa é a decisão que você toma hoje, a escolha que você faz agora e como você reagirá daqui para frente. Liberte-se desses comportamentos. Deixe de ser um escravo de seus hábitos e escolha ser o mestre de sua própria vida. 5. Corte os extras. Cato, o sábio, era amplamente reconhecido por sua notável temperança e por adotar uma vida simples e sem excessos. Ele evitava ostentar, não gastava de maneira extravagante e se abstevia de usar roupas caras. Cato compartilhava o mesmo vinho que seus servos e muitas vezes trabalhava ao lado deles nos campos, abraçando uma filosofia de vida minimalista. Seu estilo de vida também se refletia em sua casa, simples e modesta. Cato seguia os passos de seu herói, Mânio Cúrio, um político romano famoso por seu caráter irrepreensível, conhecido como um herói plebeu da República Romana. Mânio estava no auge de seu poder quando alguns homens tentaram suborná-lo, mas o encontraram cozinhando nabos em sua cozinha. Sua vida simples deixava claro que ele não se apegava ao dinheiro e que sua integridade não poderia ser comprada. De maneira semelhante, Cato rejeitava os presentes valiosos e recompensas recebidas por seu trabalho político, pois ele sabia que, quando desejamos mais do que realmente precisamos, nos tornamos vulneráveis. Esse modelo de vida, simples e sem excessos, pode ser desafiador de ser adotado, mas muitas vezes acaba sendo mais fácil de viver. Com menos bens materiais e menos preocupações, há menos perturbações à nossa paz interior. Ninguém se diverte lidando com credores à porta ou sendo escravo de um estilo de vida luxuoso que exige cada vez mais. Quando pensamos em disciplina, normalmente associamos isso à redução de tarefas extras ou distrações para sermos mais produtivos. No entanto, a prática estoica nos desafia a pensar de maneira mais ampla, considerando todos os aspectos da nossa vida. Vivemos em um mundo onde somos constantemente confrontados com tentações e pressões para acumular mais e mais. Estamos imersos na era da sugestionabilidade, onde anúncios e influências sociais nos convencem de que precisamos de coisas para sermos felizes. Como observou Sêneca, muitas das coisas que adquirimos não são realmente necessárias, mas sim compradas porque outras pessoas também as compraram ou porque estão presentes em muitas casas. Muitas vezes, nossos problemas se originam de tentarmos seguir exemplos alheios, em vez de tomarmos nossas próprias decisões. Somos facilmente desviados do caminho pela convenção e pela pressão social. Quando apenas algumas pessoas fazem algo, muitas vezes não nos interessamos por isso. Mas quando a maioria começa a agir de determinada forma, seguimos como se aquilo fosse mais valioso ou honroso, apenas porque é mais comum. Nos tempos de Sêneca, não existiam as redes sociais ou a internet, mas os padrões de comportamento seguiam a mesma lógica. A natureza humana não mudou e continua sendo a mesma. Por isso, é importante desenvolver a disciplina para construir nosso próprio valor, sem condicionar nossa felicidade ou bem-estar a fatores externos. Cato e Mânio Cúrio nos mostram que o verdadeiro valor não reside em acumular riquezas ou seguir padrões impostos pela sociedade, mas em viver com sobriedade e integridade. Ao cortarmos os extras e simplificarmos nossas vidas, criamos espaço para a verdadeira liberdade e paz interior, que não dependem do consumo incessante ou do reconhecimento externo. 6. Diminua para avançar. Na antiga Roma, os imperadores frequentemente adotavam jovens talentosos para garantir uma sucessão bem-sucedida, escolhendo seus herdeiros com sabedoria. Foi assim que Marco Aurélio se tornou imperador, quando foi escolhido por Adriano, e também que Otávio, mais tarde conhecido como César Augusto, se tornou o herdeiro de Júlio César. Aos 18 anos, Otávio fez uma promessa ao povo de Roma no Fórum, de que alcançaria as mesmas glórias que seu pai adotivo. No entanto, apesar de seus planos grandiosos, Otávio não tinha pressa. Em vez de buscar uma ascensão rápida, adotou uma abordagem cautelosa e gradativa, absorvendo as lições de seus mentores estoicos e aplicando-as em sua jornada.
Seu crescimento foi deliberado e consciente, sempre focado em aprender e se aprimorar. Quando Otávio assumiu o controle de Roma, a cidade, antes construída com tijolos, transformou-se em um grandioso império de mármore. Essa metamorfose não foi instantânea. Exigiu tempo, paciência e um trabalho constante nos menores detalhes. A liderança de Otávio nos ensina que a verdadeira grandeza vem da constância e da disciplina, e que fazer as coisas corretamente é mais importante do que alcançar resultados imediatos. Muitas vezes, acreditamos que a motivação é a chave para o sucesso. Nos momentos em que nos sentimos inspirados, seja após assistir a um filme motivacional, ler um livro impactante ou ouvir um podcast inspirador, estamos cheios de entusiasmo e prontos para agir. É fácil agir com energia quando a motivação está alta, mas o verdadeiro desafio aparece quando esse sentimento se esvai. É nesse momento que a disciplina se torna o fator decisivo. Quando a motivação diminui, voltamos ao nosso estado real e autêntico, e é a disciplina que nos sustenta. Não se trata apenas de uma corrida incessante para alcançar um objetivo específico, mas de ter a capacidade de continuar, mesmo sem vontade, de realizar o que precisa ser feito. A disciplina é o alicerce que nos mantém avançando, mesmo de maneira lenta e constante, quando o impulso motivacional já não está mais presente. A filosofia estoica, que tanto influenciou figuras como Otávio, nos convida a adotar um ritmo constante, reconhecendo que a verdadeira grandeza não surge de pressas ou atalhos, mas do compromisso diário e da atenção aos detalhes. Portanto, desacelere. Entenda que o progresso genuíno não vem com pressa, mas com paciência, constância e sabedoria. A jornada é o que realmente importa, e ao abraçá-la, você encontrará o sucesso duradouro. 7. A vida difícil é a melhor vida. Imagine acordar todos os dias com um café da manhã digno de um resort, sem limites, uma vida de indulgência, sem preocupações. Esse foi o estilo de vida do rei Jorge I, conhecido pelo seu amor à comida e ao prazer. Com o tempo, ele se entregou tanto aos excessos que a simples tarefa de assinar documentos se tornou um desafio. E ele até mandou fazer um carimbo para sua assinatura, evitando qualquer esforço físico. Ao longo de sua vida, o rei Jorge negligenciou os deveres mais importantes de sua posição. Teve vários filhos fora do casamento e parecia acreditar que seu corpo poderia suportar abusos ilimitados, sem consequências. Contudo, como a história nos ensina, esse descuido com sua saúde não passou sem cobranças. Em 1830, numa noite de verão, às 3h30 da manhã, o rei Jorge se deparou com a morte, chocado ao perceber que seus maus hábitos finalmente o levaram ao fim. Ele segurou a mão de um jovem servo e, com um tom surpreso, exclamou: "Meu rapaz, isso é a morte", como se tivesse sido pego de surpresa pela fragilidade do seu corpo. Este triste fim é um reflexo claro das escolhas que fazemos todos os dias, das quais muitas vezes não conseguimos perceber as consequências imediatas. Ao contrário, temos o exemplo de Theodore Roosevelt, o 26º presidente dos Estados Unidos, que desde jovem enfrentou adversidades de saúde e escolheu um caminho bem diferente. Roosevelt abraçou a vida difícil, mantendo a atividade física como uma prioridade em sua rotina. Ele praticava remo, boxe, luta livre, caminhadas e futebol, nunca permitindo que sua posição de poder o impedisse de manter seu corpo forte e saudável. Quando você pensa sobre a vida do rei George e a de Roosevelt, quem você acha que se sentia melhor ao acordar de manhã? O rei George, que buscava prazer imediato e evitava o esforço? Ou Roosevelt, o defensor de uma vida ativa e desafiadora? O exemplo de Roosevelt nos ensina que um estilo de vida desafiador e ativo leva a conquistas duradouras, enquanto a busca pelo prazer fácil e pela conveniência pode nos conduzir ao fracasso. Afinal, não estamos destinados a uma vida de simples existência e prazer. Nossa natureza é grandiosa, somos seres incrivelmente evoluídos, no topo da cadeia alimentar, com habilidades e dons únicos. O que você fará com esses talentos? O que você contribui para o mundo?
Apenas você pode decidir como usá-los. Todos os grandes homens da história, aqueles que construíram tudo o que hoje usufruímos, desde a tecnologia até a eletricidade e a internet, têm algo em comum. Eles usaram suas habilidades para somar algo ao mundo. A pergunta é: você será um fator de soma ou desperdiçará seus talentos? Ser um fator de soma significa deixar o mundo melhor por sua presença e pelo impacto que você gera. Para sermos membros produtivos e excelentes da sociedade, é essencial cuidarmos de nossos corpos tanto quanto cuidamos das nossas mentes. Marco Aurélio, um grande estoico, reconheceu a profunda conexão entre mente e corpo e enfatizou a importância de manter ambos saudáveis. Isso não se limita apenas ao treino físico, mas também ao que consumimos e evitamos. Nossos corpos são como carros de corrida de alta performance, e como tal, precisamos abastecê-los corretamente. Embora a vida nos apresente desafios que não podemos controlar, o que está sob nosso controle é o esforço para melhorar a nós mesmos. Escolha algum tipo de atividade física e comece, por menor que seja. A autodisciplina não é uma negação do prazer. Ao contrário, é a forma como conseguimos conquistar o prazer verdadeiro. Cuidar de nossos corpos, controlar nossos desejos, trabalhar duro e nos exercitar não é um castigo, mas a forma como alcançamos a verdadeira grandeza e o prazer duradouro. Não se contente apenas em existir. Busque a maturidade, o equilíbrio e a prosperidade, e faça disso sua jornada diária. 8. O silêncio é força. Embora os espartanos sejam lembrados por sua coragem e força inabalável, uma qualidade frequentemente esquecida é sua maestria na autodisciplina, especialmente quando se tratava de falar. Os espartanos possuíam uma habilidade única, a de usar poucas palavras para causar um impacto monumental. Quando ameaçados por poderosos inimigos, sua resposta era direta, curta e poderosa, refletindo uma resiliência que não era afetada pelo medo. Quando informados de que as flechas de Xerxes seriam tantas que bloqueariam o sol, o rei Leônidas respondeu com simplicidade: "Então lutaremos à sombra." Uma resposta curta, mas que mostrava não só coragem, mas também uma grande compreensão de que o medo não deveria ser o guia de suas ações. Em outra ocasião, quando um conquistador ameaçou massacrar todos os soldados espartanos que rompessem as muralhas, um simples não foi a resposta de um espartano. Ele não entrou em discussões, não elaborou. Ele disse apenas o necessário, transmitindo poder e clareza através do silêncio. A lição crucial aqui é simples: falar menos é mais poderoso do que falar em excesso. Apesar de terem poder e autoridade para se expressar à vontade, os espartanos escolhiam o silêncio. Eles não sentiam a necessidade de se afirmar ou provar seu valor, sua inteligência ou coragem falando constantemente como muitos fazem. Não havia necessidade de gastar palavras para impressionar ou se afirmar. Não há nada mais desgastante do que conviver com alguém que não sabe respeitar o espaço dos outros e fala sem parar, sem se preocupar se alguém está interessado ou não no que está sendo dito. A verdadeira sabedoria está na disciplina de resistir à tentação de falar o tempo todo, de não expressar a todo momento cada pensamento que passa pela cabeça. Falar quando necessário, e não apenas porque é algo que queremos ou sentimos necessidade de fazer, é uma habilidade valiosa, e a sabedoria dos espartanos permanece tão relevante quanto nunca. Como Zenão, um dos grandes filósofos estoicos, lembrava a seus alunos: "Temos 2 ouvidos e uma boca, por isso devemos ouvir mais do que falamos." Esta simples regra de ouro nos ensina que o silêncio não é vazio, mas sim cheio de poder. Ao dominar a arte de ouvir mais do que falar, cultivamos uma disciplina que nos torna mais sábios e respeitosos, além de mais eficazes nas nossas ações e palavras. E se você chegou até aqui, comente gratidão. Aproveite também para compartilhar este vídeo com um amigo que precisa dessa clareza mental. Ajudemos juntos a levar essa mensagem para mais pessoas. Obrigado pelo seu tempo e tenha um ótimo dia.